Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, mais uma vez, um prazer aí estar com vocês para dar continuidade ao nosso tema Deus e a Ciência. E hoje a gente vai falar sobre uma outra abordagem relacionada à parte científica, que também é importante que a gente passe a observar, a analisar o que a gente quer colocar aqui para você. Então a gente vai continuar desenvolvendo lá todas as nossas deduções, aquilo que a gente tem trazido para vocês aí, mas hoje a gente quer falar de um foco diferente, sobre um assunto diferente. E esse assunto é a modelagem científica. O que é a modelagem científica? A modelagem científica é como a gente pode interpretar um acontecimento científico. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma breve explicação. A gente tem aqui a modelagem científica. E através da observação, temos um fenômeno aqui, ó. E através da observação, aqui tem um observador, que está olhando aqui para o evento, para o evento científico. Então a gente tem uma situação onde a gente observa, e o objetivo da nossa observação, do observador aqui, é que ele consiga trazer resultados. Ele quer observar os resultados. E se isso passa pelo observador, por aquele que observa, a gente começa a entender que o observador ele vai ter que interpretar. Grave bem essa palavra aqui, que você vai entender que é importante a gente parar para pensar sobre isso. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou apresentando isso para você? Porque quando a gente recebe informações do meio científico, você viu lá o método experimental, a gente falou, você viu que a gente falou de Galileu, falamos do relógio de luz, que Einstein usou o experimento mental, só para trazer. E ele fez uma interpretação a partir da observação e ele foi chegar num resultado. Só que Einstein, as pessoas que são cientistas, eles a princípio devem fazer isso, mas para que a gente possa compreender, não só aceitar, perceba a diferença, para que você possa compreender um fenômeno científico, você tem que fazer o mesmo processo. Você tem que passar pela interpretação, para que você possa entender o resultado. Porque uma coisa é receber o resultado na mão. É alguém dizer para você, ó, isso é assim. E você simplesmente aceita. É uma realidade. Outra coisa é você observar, pensar, mais ou menos como o cientista pensou, por isso que a gente procura detalhar aqui para vocês, e a partir da interpretação, da análise lógica, essa é a palavra, vou até escrever aqui, análise lógica, importantíssimo, A partir da análise lógica, a gente consegue a princípio, fazer o mesmo caminho, esse caminho aqui, ó, sai daqui, vem para cá, sai daqui, vem para cá. A gente consegue trilhar esse caminho aqui, ó. Não é uma coisa que ficou restrita à pessoa que descobriu, é uma coisa que passa para nós uma confiança, porque a gente passa a interpretar, a gente entende aquilo que está sendo colocado. Então tem muita coisa que é colocada para as pessoas e as pessoas
simplesmente elas engolem, né? A verdade é essa. Então a gente tem que observar a modelagem científica. Como é que o cientista modelou? Qual o caminho que ele usou para poder chegar naquilo que ele chegou? A gente falou lá do relógio de luz, né? Explicamos com detalhes, procurei mastigar para você entender o processo, para que você depois pudesse avaliar o resultado. Então isso é importante. Então, Albert Einstein, como os demais cientistas, mas falando especificamente, né, do gênio aí, a contribuição que ele deu, ele descobriu duas coisas, pelo menos falando só a respeito disso, porque Albert Einstein fez muitas coisas, né? Ele descobriu o movimento browniano, ele fez várias outras coisas na ciência, mas falando daquilo que a gente já abordou, ele descobriu que o tempo não é absoluto e ele descobriu que o espaço também não é absoluto. Então, duas realidades que Einstein colocou. E ambos dependem da velocidade, que a gente falou lá da transformada de Lorentz. Só que a gente percebeu, a gente chegou na conclusão que as três leis de Newton, elas continuam válidas, né? O que Einstein colocou não desfez, não invalidou o que Newton fez. Então é importante, a gente falou sobre isso. E aí, está aqui o exemplo do experimento do relógio de luz. A gente especificou para vocês. E aí a transformada de Lorentz, que foi o que o Einstein usou. Só que a gente falou, se você deve se lembrar, se você não assistiu, vai lá dos dois episódios anteriores, você vai ver em detalhes, se caso você não viu. A gente falou que Einstein ele usou um apoio matemático, né? Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Ele usou a equação de Lorentz, né? Hendrik Lorentz, um holandês que matematicamente deduziu, e ele também usou uma matemática simples, que é a fórmula da velocidade, a fórmula básica da velocidade, que foi Newton que deixou. Então ele teve, na sua contribuição, eu quero passar isso para você, ele teve um apoio matemático. Então teoria, vou colocar aqui para vocês, teoria para ser aprovada, ela precisa de duas coisas, ela precisa, deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui, ela precisa de experimento, essa é a primeira coisa. E ela precisa, dependendo da teoria, de um apoio matemático. Então, o que faz, né, muitas teorias serem validadas, deixar de ser teoria, virar ciência, são duas realidades. A primeira, o experimento, você já viu isso aí que a gente já explanou, e o apoio matemático, ou seja, a matemática é uma linguagem que ajuda a dar suporte naquela teoria. Foi o que Albert Einstein fez. Albert Einstein teve o experimento, só que foi um experimento mental, a Gedanken, que a gente falou, né, em alemão, e ele usou um apoio matemático, ele usou uma ferramenta matemática. No caso, ele fez menção da lei de Newton e da transformada de Lorentz. Então, a gente falou, estamos aqui colocando. Isso aqui é muito importante. Se você tem desejo, por exemplo, de trabalhar com algum tipo de pensamento científico, ô pastor, mas eu posso trabalhar com pensamento científico? Claro que pode. Qualquer pessoa pode. A questão é assim, ó, dependendo do que você for querer tratar, dependendo daquilo que você for analisar, pode ser que a matemática envolvida, por exemplo, você pega a teoria de alguém, para você estudá-la, a matemática que está ali, ela pode ser um pouco complexa, dependendo daquilo que você vai estudar. Mas você pode observar, que tem a ver com o experimento, e você pode, inclusive, usar a matemática. A matemática é uma ferramenta. Qualquer pessoa, se tem condição, entende um pouco de matemática, pode usar. Então, o que acontece, né, falando a respeito da modelagem, é que a inovação científica, presta atenção nisso, aqui é uma chave, ela só acontece, a gente falou e tem que reenfatizar para você,
se a gente tem a ousadia, se a gente se dispõe a testar e a questionar. Se Einstein chegasse e falasse assim, Newton falou que o espaço e o tempo é absoluto, quem sou eu, ó o que eu estou colocando, quem sou eu, né, para questionar? Quem sou eu para querer questionar isso aí? Se ele pensasse dessa forma, a gente não teria o que ele nos contribuiu, a grande contribuição que ele deu. Então a gente tem que respeitar as pessoas que fizeram coisas grandes ou que fizeram coisas que nos ajudam cientificamente, mas a gente não precisa deixar de ser ousado para testar e para questionar as coisas. A lei já estava estabelecida, mas Einstein quis fazer um teste, um experimento, e ele quis questionar. Ele quis falar, mas será que é dessa forma? Será que não tem alguma coisa a mais? Porque dependendo do que a gente analisa, às vezes você não vai criar uma coisa nova, mas você vai perceber um detalhe que pode ser alguma coisa de relevância, pode ser alguma coisa que ninguém percebeu. Porque às vezes a gente estuda a teoria de alguém e a gente a princípio não descobre nada. A gente percebe coisas, mas quando você vai ler mais a fundo, você descobre que aquilo ali já estava no conteúdo daquela pessoa que descobriu aquela lei. Então você descobriu tardiamente, vamos dizer assim. Mas pode ser, como Einstein aconteceu com ele foi testar e ele começou a se questionar e ele acabou, numa coisa já bem estabelecida, ele acabou descobrindo algo novo. Então a modelagem científica trabalha com isso, ela trabalha com observação, trabalha com o evento científico, que é o foco, e você tira disso aqui, a partir do experimento do apoio matemático, você tira resultados. Se você não se preocupar com isso aqui, você não está se preocupando com ciência, porque ciência, basicamente, é resultado. Não, porque eu tenho uma teoria que é linda. Olha, ela é tão linda que se eu pintá-la num quadro, vai ser mais bonito do que a Mona Lisa, né? Vai ser mais bonito do que Van Gogh. Pode ser a teoria mais linda do céu, pode ser a coisa mais maravilhosa, mas não adianta ela ser bonita e não ter resultado. Tem que ter resultado, tem que se provar, né? Estou batendo na tecla, a gente já falou sobre isso lá no método experimental, mas eu estou querendo reenfatizar. Então a gente ousou, estamos ousando, não estou fazendo nada que os outros não fizeram. Né? Quando a gente, na aula anterior, aí, na ministração anterior, quando a gente começou a colocar sobre teste e sobre questionamento a teoria do Big Bang, até porque até agora é só uma teoria. Né? Einstein, ele testou e ele questionou uma lei. Deixa eu pegar aqui. Ele testou e ele questionou, não foi uma teoria, ele pegou um negócio que já estava estabelecido há mais de 200 anos. Um negócio que, se eu testar agora, eu consigo comprovar. Né? Lei da inércia, lei da ação e reação, lei da dinâmica que a gente falou. Então ele ousou, ele foi ousado mesmo, porque ele foi testar uma coisa que já estava estabelecida. Então se ele testou uma coisa que já estava confirmada a princípio, por que eu não posso testar uma teoria que nem confirmada foi? Então você tem o direito, eu tenho o direito, a ciência me dá o direito de testar aquilo que me é proposto. Né? Então, importante. Bom, e a inovação científica, né, ela começa a avaliar, a questionar os pontos que são a base de uma teoria. Então a gente tem que fazer isso. Só que eu tenho percebido, eu quero que você reflita muito nisso que eu vou falar agora. Eu tenho percebido, e por isso que eu estou gravando esse tipo de abordagem aqui, eu tenho percebido que quando a gente questiona alguns pontos de uma teoria, determinadas pessoas têm reações estranhas. Como assim, pastor? Tem reações estranhas? Porque vou voltar aqui no slide. Se Einstein foi testar, eu quero que você preste bem atenção, isso aqui é fundamental você entender. Ele foi muito ousado, concorda? Foi muito ousado. O camarada foi, vou usar uma linguagem, foi peitudo. O cara foi
foi adiante. Ele falou, eu vou fazer, eu quero ir adiante, eu quero enfrentar esse universo de Newton, quero ver se é tudo do jeito que ele falou, ou se tem alguma coisa que pode ser mudada ou acrescentada. Porque teoria é isso, ou ela muda algum paradigma, ou ela traz algum acréscimo. Ela melhora aquilo que já foi feito. Ele foi testar, ele foi valente, vamos dizer assim, ele foi testar e foi questionar uma coisa que já está estabelecida. Há mais de 200 anos que ninguém mexia com aquela teoria. Ninguém nem ousava falar contra aquilo, porque aquilo está testado. Eu testo agora, como eu disse, e dá para ver o resultado. Então, como é uma coisa muito bem estabelecida, chega, se a gente não for realmente uma pessoa determinada, né, perseverante naquilo que a gente quer fazer, chega a ser só o fato de querer questionar pode parecer que é uma presunção da pessoa, que é uma arrogância, né, uma soberba, vamos usar assim, né? Só que se Einstein pensasse dessa forma, não, vou ser humilde, não vou questionar, porque a princípio, 200 anos, mais de 200 anos que essas leis de Newton funcionam, então não vou mexer com isso, porque afinal de contas, né, o grande Newton, né, que ficou sentado lá na cadeira da sociedade científica, lá, né, é considerado um dos maiores pilares que passou pela história, mas ele não pensou dessa forma. Então eu estou te passando o que Einstein fez. Se Newton foi grande, Einstein foi tão grande quanto. E a grandeza dele não começou só por causa do que ele fez, foi por causa de como ele pensou. Então eu vou apagar aqui, eu vou trazer para você isso aqui. A maneira de nós olharmos para Albert Einstein, por isso que eu respeito demais, né, a figura desse cientista, porque Albert Einstein, ele fez não só descobrir grandes coisas científicas. O que eu aprendo com Albert Einstein, se eu posso aprender com um expoente tão grande como ele foi, é que ele ousou interpretar aquilo que já estava pronto. Ele ousou interpretar algo que já estava estabelecido, algo que já estava finalizado. Ele teve a coragem de fazer isso, ele foi muito corajoso. Então, cientista não é só número e não é só ideia. Cientista, para querer ser um pensamento científico, você tem que ter uma atitude científica. Foi isso que Einstein fez. Pô, mas já está finalizado, já está pronto, já tá decidido. Ninguém ousava questionar. Percebe? Todo mundo tem que ser cordeirinho. Newton falou, temos que aceitar. Não foi assim. E Einstein foi grande? Se Newton foi grande, Einstein foi tão grande quanto. Na época de Einstein, ele foi o maior. Pelo menos é o que a gente escuta aí dos meios científicos. São os dois maiores cientistas que teve na história. E Albert Einstein, ele deixa para nós um legado de alguém que tem a coragem de enfrentar, mas não no sentido de querer destruir Newton, não é nesse sentido. Tanto que ele usou a lei da velocidade espaço sobre tempo. Ele pegou o que Newton fez. Ele não foi corajoso para querer ser melhor. Não é esse o pensamento. Entenda bem. A coragem que eu estou me referindo é a condição dele pegar o que o Newton fez, que veio antes dele, e ele foi e quis dar, né, naquele cenário, ele quis dar a sua participação. Claro, se ele não descobrisse nada, nós não teríamos essa conversa aqui, nós não teríamos esse assunto que eu estou tratando. Até hoje nós estaríamos pensando com isso, que o tempo é absoluto, por exemplo.
né? Porque não é porque eu vou fazer uma análise científica de alguém que eu vou ter que descobrir alguma coisa nova. Isso também não é uma coisa que é necessariamente verdade. Na verdade, para a maioria, a gente vai analisar e não vai descobrir nada novo. Então tem isso. Só que ele foi ousado porque ele teve coragem de reinterpretar. Se Newton interpretou, Einstein interpretou de novo. E na interpretação que ele deu, ele trouxe novidade. Então ciência é isso. Porque tem gente que pensa que ciência é ser cordeirinho. Ah, o fulano falou, todo mundo tem que abaixar a cabeça. Não é assim. Isso não é. A história e o desenvolvimento científico prova o contrário. Então eu estou passando para você inicialmente aqui uma visão científica. Porque tem gente, não, porque o fulano falou. Tá bom, o fulano falou, agora deixa eu ler o que ele falou, deixa eu analisar, deixa eu pensar só para ver se o que o fulano falou está tudo certo. E se tiver tudo certo, será que ele não tem um parágrafo que ainda tem que ser escrito? Entendeu? Será que ele não fez um livro de 10 páginas? Será que eu não vou colocar a 11ª? Ou será que eu vou pensar sobre isso, vou lançar uma ideia, alguém vai ler o que é a minha ideia e a partir da minha ideia vai sair alguma coisa? A gente não sabe. Então, a princípio, a modelagem científica começa com uma pessoa que é corajosa para enfrentar toda a comunidade científica, ser corajoso o suficiente para encarar alguma coisa que estava, entre aspas, vou pôr aqui entre aspas, né? Deixa eu marcar aqui com uma outra cor, alguma coisa que, entre aspas, estava finalizada. Ah, estamos entrando num tópico aqui que eu gosto muito. Por quê, pastor? Porque tem gente que eu tenho visto, né? Eu acompanho determinadas coisas, não sou tão presente em tudo que fazem, lógico. O mundo hoje o conhecimento está se multiplicando muito rápido. Mas tem determinadas coisas que a gente escuta, tem determinadas pessoas que andam falando tanta besteira, né? Porque você tem um lado, você tem gente que te encoraja a ser covarde. Tem muita gente que é cientista renomado, ele te encoraja a ser covarde. Ele diz, não mexe com isso aí não, porque isso aí já está pronto isso aí. Ele te encoraja a fazer o contrário do que Einstein fez. Então, como Einstein para mim é maior do que ele, eu fico com o que Einstein fez. Einstein foi muito corajoso. Por outro lado, outra ignorância, desculpa, mas eu preciso abordar isso aqui, né? Por outro lado, eu não posso querer fazer teoria sem experimento. Aqui eu apaguei aqui, mas creio que você já sabe. Sem experimento e sem apoio matemático. Porque, não, fulano lançou uma teoria, tá bom, baseada no quê? Aí ele mostra lá as ideias dele. Não tem experimento e não tem apoio matemático. Então complica. Porque ele quer inovar, mas ele não usa as ferramentas para a inovação acontecer. Se você quer fazer um bolo, vai buscar ingrediente. Se você quer construir uma parede, vai comprar tijolo, vai comprar areia, vai comprar cimento. Você tem que ter a ferramenta para fazer o que você quer. Para fazer ciência tem que ter experimento, seja ele físico ou mental, e tem que ter, dependendo do que você quer falar, tem que ter um apoio matemático. São as duas linguagens básicas científicas, a linguagem da descrição e a linguagem matemática. Então, eu quero pausar aqui para dizer, tem 2 tipos de absurdo que eu tenho visto. Eu não vou entrar em nomes aqui, porque o objetivo aqui não é de falar de pessoas, assim, o objetivo aqui é de falar de conceito. Nós estamos falando de um conceito. Então, não seja uma pessoa que fica incentivando os outros a ser covarde. Por outro lado, não seja uma pessoa que fica incentivando as pessoas a criar teoria, né, a criar teorias sem nenhuma sustentação. Né? Sem sustentação. Cria teorias sem nenhuma sustentação.
Então tem dois tipos de gente, desculpa falar isso, mas eu preciso. Tem dois tipos de gente que eu nem quero ouvir. É um tipo de pessoa assim, ó, que dependendo como ela te aborda, você já vai perceber se ela é uma pessoa que quer te amedrontar, porque tem gente que quer amedrontar. Tem gente que quer botar freio na gente. Então se ela quer fazer você ser um covarde, sai fora. Porque o que acontece? Eu vou falar isso aqui, eu preciso esclarecer isso para você. Tem gente que, por ele ser covarde, segura aí que eu vou falar. Por ele ser covarde, ele não admite que você seja corajoso. Tem gente que, por ser covarde, não admite que você, que o outro seja corajoso. Porque ele não tem coragem de transitar naquilo ali. Ele não tem coragem, ou ele não se dispõe a ir naquele campo. E como ele não conhece aquele território, ele quer que você também não vá lá. Tem isso aí. É um probleminha que tem entre cientistas, que é um pouquinho da vaidade humana, né? Infelizmente, isso é uma coisa que estamos sujeitos. Então eu estou te esclarecendo, já que o negócio é modelagem científica, a gente está começando a modelar, não pela ciência, mas estamos modelando pelo cientista em si. Você tem que entender, ciência não é para covarde. Toda pessoa que não quiser lidar com o novo, vou colocar aqui, toda pessoa que não quiser lidar com o novo, se você não quer lidar com o novo, sai e deixa quem quer. Ah, pastor, isso é teológico? Né? Isso aqui é teológico no sentido de que eu vou falar o que Jesus falou. Eu não coloquei o versículo propriamente, mas eu vou citar. Eu vou citar para vocês, se for o caso eu trago ele em outra oportunidade. Jesus disse o seguinte, Jesus falou para os fariseus, vocês não entram no reino dos céus e não deixam entrar aqueles que estão entrando. Em outras palavras, vocês não entram, vocês não querem, vocês não estão dispostos a cruzar essa linha. Só que aqueles que estão entrando, você vai lá e vira empecilho para ele, para que ele também não cruze a linha, porque você não quer cruzar. Percebe? Então, se não quer novidade, se é covarde, se é pessoa que sabe, está estabelecido no seu mundinho, não quer inovar, então deixa para o outro, mas não fica incomodando, não fica querendo que o outro seja o que você é. Você quer ser isso, ele quer ser outra coisa. Ok? Quem me dá esse exemplo, pastor? Albert Einstein. Eu estou me baseando só nessa figurinha aqui, ó. Estou me baseando nesse aqui, ó. Vamos ver se serve para nós. Estou me baseando nesse gigante aí. Eu aprendo com ele isso. Antes de eu entrar nas teorias dele, eu vou aprender o comportamento, a maneira que ele pensava. Entende? Isaac Newton, eu comentei também num outro vídeo, Isaac Newton disse assim, se eu cheguei tão longe, olha a frase, se eu cheguei tão longe é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Em outras palavras, ele valorizou quem veio antes dele, mas ele entendeu, eu fui mais longe. Eu avancei. Valorizou quem veio antes, importante, né? A gente entender isso, mas ao mesmo tempo, se eu fui mais longe, ele entendeu que tinha ido mais longe, que tinha alcançado coisas novas. Então é isso, a gente tem que entender ciência do ponto de vista que ela deve ser entendida. Ciência não é chegar num laboratório e ficar vendo pessoa fazer só teoria e experimento. Ciência é muito maior do que isso. Ciência começa na atitude do cientista. O que tem de gente, desculpa, eu tenho que parar aqui. O que tem de gente que quer que a gente seja um nada, o que tem de gente que não aceita que você questione tal coisa, porque vai que você descobre um determinado processo ali, uma determinada lei, um determinado evento. Entendeu?
Então, eu vejo muita gente nivelando tudo por baixo. E sabe o que eu tenho me surpreendido? Isso me surpreende muito. Muitos que querem nivelar por baixo são pessoas renomadas. Ao invés dele dizer, não, vai lá, testa, faz a tua ideia. Mas só que é assim, tu tem que provar, tu tem que passar o teste, tu tem que botar a matemática se for preciso. Não, tu fala com a pessoa, ele te desencoraja. Tu sente que há uma repulsa. Estou falando gente grande, estou falando gente que eu vi aí no YouTube. Cara assim, ó, que vai numa plateia, tem um montão de gente para escutar o cara. Pessoas consideradas, são expoentes. Agora, eu comecei a perceber que entre ele e o Einstein, existe uma diferença no comportamento. Existe uma diferença de atitude. Eu vi um documentário onde Albert Einstein, ele parabeniza, por exemplo, Nikola Tesla pelo trabalho da sua vida. Ele estava fazendo a parte dele, mas ele estava vendo que tinha gente fazendo outras coisas, e ele achou interessante, ele foi lá e parabenizou Nikola Tesla, mandou até uma carta para ele, que foi um outro gigante aí da ciência. Então, o espírito de Einstein era grande, é isso que eu quero passar aqui, o espírito de Einstein era grande. O espírito de Newton, quando falou que foi longe, mas reconhecendo os que vieram antes, foi um espírito grande. Então tem gente que é até considerado grande, mas tem um espírito muito pequeno, um espírito diminuto. É estranho, entendeu? É o que eu coloquei aqui, ó. A gente começa a ver coisas estranhas, ó. Vou colocar aqui para a gente poder pegar aqui, ó. A gente começa a avaliar, questionar determinadas coisas, né? Base de uma teoria, por exemplo, tem reações estranhas. Sabe? Difícil de entender. Difícil de entender. Então, duas coisas têm que ficar estabelecidas. Primeiro, isso aqui é a primeira coisa que você tem que ter para poder vencer isso aqui. Porque se você não é covarde, tem gente que é. Então você tem que ser corajoso para ignorar isso aqui. Você tem que ser corajoso para passar por cima. Entendeu? Sempre foi assim. Vou dar um exemplo para você. Pastor, traz isso para a teologia. A Bíblia diz que Jesus estava dentro de uma casa e a casa estava lotada. A casa estava lotada. E Jesus estava ali e um determinado grupo de 4 homens tinha um paralítico. E eles, vendo que não podia entrar pela porta, eles foram para cima do telhado. E quando eles entram naquela condição de subir no telhado, eles tiram ali, destelha o telhado, abre uma abertura em cima da casa, descobre primeiro aonde Jesus estava. Então eles acham o foco, o alvo, e aí eles descem o paralítico pelo telhado. Tá, pastor, o que isso ensina? O que eu estou vendo nas pessoas, eu estou vendo na Bíblia. Por quê? Porque se dependesse das pessoas, esse paralítico nunca seria curado. Ele só foi curado porque teve gente que não foi covarde, teve coragem, bolou um plano, levou ele para cima do telhado, abriu o telhado, desceu ele até Jesus e Jesus então curou ele. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tem muita gente que está na mediocridade. O que é mediocridade? Não é nenhuma palavra negativa, é a média. O cara não tá disposto a fazer esforço nenhum para poder entender ou para poder progredir, só que ele fica na porta. Se Jesus está lá dentro e você quer levar o paralítico, ele não deixa. Ele não é, mas ele também não quer que você seja. Então você vai ter que passar por cima. Como diz o texto bíblico, eu vou ter que ir para o telhado. Ah, o telhado está fechado. Vou abrir a telha, vou tirar, vou destelhar. Ah, mas eu estou com um paralítico lá em cima, Jesus está lá embaixo. Vou descer o paralítico. Vou descer, quando chegar lá embaixo, Jesus vai operar. Jesus vai fazer um milagre na vida dele. Então teve várias objeções. Não se preocupe. Se você é sincero, se você quer fazer ciência,
Não se preocupe com os covardes, bota um X nele, e não se preocupe com as objeções. Porque tem gente que é assim, você nem começou a descorrer o teu pensamento científico, e o cara já faz assim, ó. Não, isso aí não. Isso aí. Para falar besteira aí. Para de falar besteira, porque isso aí. Peraí. Ele nem ouviu. Ele nem analisou. Ah, mas ele já sabe do que você vai falar. Ele sabe do assunto, ele não sabe do meu ponto de vista sobre o assunto. Percebe? Percebe que eu te dei duas referências teológicas, está vendo Deus e a ciência? Muito comum isso, pessoal, muito comum pessoas medíocres. Medíocres. Pessoa que está na média e ele sabe que se você se destacar em alguma coisa, ele vai ficar por baixo. E é por isso que a gente tem que botar um X bem grande, não ser covarde, não deixar a covardia dos outros nos impressionar e não se preocupar com as objeções. Não se preocupa, bota um X nela também. Agora, não é porque eu estou enfrentando, não é porque eu estou analisando, que eu também vou ter que deixar com que o meu ego supere a minha análise. Porque tem hora que você está analisando, chega num ponto que você fala, pô, estou errado. Isso também é importante. Então eu tenho que ser corajoso? Eu tenho que ser corajoso. Mas a minha teoria tem que ter, o que eu coloquei aqui, ela tem que ter sustentação. Tem que ter sustentação. Se você está analisando e você vê que o negócio começa a ficar insustentável, aí você continuar naquilo, aí deixa de ser resiliência, deixa de ser perseverança, deixa de ser coragem para ser teimosia. Então a diferença entre a teimosia e a resiliência e a perseverança, a diferença entre essas duas coisas é o quanto você está enxergando que o negócio está se sustentando. É claro, naquele momento pode ser que você abandona, mas pode ser que no momento seguinte você enxerga um outro argumento e aí você volta para a tua teoria, você volta para aquele processo científico, para aquela ideia que você tinha abandonado porque você viu que ficou insustentável. Mas chega uma hora que, dependendo do que você está seguindo, você pega um projeto antigo e fala, não, vou pensar nisso de novo. E aí vem uma outra ótica, uma outra forma de pensar sobre aquele assunto. Então é isso que eu quero passar para vocês. Inicialmente, é importante a gente basear, né, a teoria científica com esses dois pilares. Você pensa que a gente aprende com Albert Einstein só teoria? Primeira coisa que eu aprendi com Albert Einstein, ou primeira coisa que eu vi que estava sendo correto na minha vida, quando eu olho para essa figura, é o comportamento dele. Não sei, parece que nesse país aqui o comportamento de inovação, de descoberta, ele não é apoiado, ele não é enfatizado, né? Então, eu não entendo assim determinadas motivações, né? Determinados pensamentos. Então a gente precisa começar a mudar. Se você está perto de gente que só te atrapalha, só te bota para baixo, né? Só quer botar areia na tua farofa, estou usando uma linguagem aqui, um ditado popular. Muda, sai daquele meio. Não dá bola, bota um X nos covardes, bota um X nas objeções. Agora, você tem que ser sincero com você mesmo para ver se o que você está falando se sustenta. Porque tem gente que bota a teoria, eu vejo na internet, é tanta besterol, tanta coisa. O cara bota uma teoria, não tem apoio matemático. Não, mas como é que é? Ah, é desse jeito. Mas por quê? Porque ele está falando? Não. Tem que se sustentar, tem que ser uma coisa que tem um caminho. É assim que se faz ciência. Então, eu estou colocando isso aí. Uma forma de exemplificar isso aí, e eu quero trazer uma outra coisa para vocês aqui, é, por exemplo, um jogo do Brasil e da Argentina. Acho que para nós aqui que somos brasileiros, né? Brasil e Argentina não precisa nem explicação, já está autoexplicado.
né? Uma rivalidade aí de anos. Então, quando tem um jogo Brasil e Argentina, acontece que nós vamos ter que assistir o jogo. Se a gente gosta, né, do esporte, a gente vai assistir o jogo. E a gente vai escutar a narração do jogo a partir da ótica, a partir da voz do narrador, da figura que vai narrar o jogo. Só que imagina que o narrador, ele é muito, estou falando um narrador brasileiro, tá? Narrador aqui do nosso país. Ele é muito apaixonado pela seleção brasileira. Por exemplo, estou dando um exemplo. Existe uma chance, né? Existe uma chance desse narrador deixar de ser narrador e se tornar um torcedor. Ah, pastor, existe essa chance? Ué, para meditar aí, para avaliar. Às vezes ele está narrando, mas em algum momento ele está torcendo. Ele foi contratado pela emissora lá, pelo canal onde ele está, para narrar, para falar o que o jogo está mostrando. Só que em algum momento ele pode deixar de ser narrador e se tornar torcedor. É possível? Muito possível, fácil de perceber isso aí. Imagina se for um narrador, então, argentino, do jeito que eles são também, eles gostam muito de futebol, facilmente eles vão deixar de ser narrador e vão se tornar um torcedor. E qual que é o problema do narrador aí, do torcedor? Qual que é o problema? Vou até escrever aqui, se você precisar, você dá um print aqui na tela aqui, mas eu creio que já tá explicado aí, né? 2 características básicas para poder começar a pensar em querer fazer alguma coisa do ponto de vista científico. Então vou apagar aqui para a gente poder registrar o que for vindo de novo aí. Deixa eu pegar aqui a parte molhada para ver se apaga melhor aqui. Então vamos dar um reset aqui e vamos tentar continuar. Qual que é o problema do torcedor? Qual o problema que existe quando a pessoa está narrando, e daqui a pouco ela deixa de narrar e ela passa a torcer? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? O problema é que a própria palavra já está explicando, né? A própria descrição da gramática é que já está trazendo para nós um começo de entendimento. Quando a pessoa começa a torcer, ela automaticamente começa também a distorcer. Ô pastor, como assim? Ué, se ela começa a torcer, ela não está vendo o jogo, ela está vendo as suas emoções. Quando ela está narrando, ela está vendo o jogo e está falando o que está vendo. Quando ela está torcendo, ela está olhando para o jogo, mas não está vendo o jogo. Ela está vendo o que ela quer ver. Lembra que eu comecei dizendo? Quero que você relembra que eu apaguei para a gente poder usar. Mas você lembra que eu comecei dizendo? Vou pegar outra caneta aqui, que essa aqui não está boa. Você lembra que eu comecei dizendo que o experimento científico começa com o observador? Que a gente tem que observar. Comecei dizendo que o observador, aí vem o evento científico e vem o resultado. Eu coloquei aqui o observador porque está fazendo menção aqui no que nós estamos falando. Então, quando ele está narrando, ele está observando o jogo. Ele está observando. O que acontece lá, ele fala aqui. Só que quando ele começa a torcer, em algum momento do jogo ali, de vez dele narrar, ele começa a torcer, ele começa a pôr emoção em cima daquele evento, ele não vai falar o que está acontecendo, ele vai falar o que ele está sentindo. Qual que é o problema disso, pastor? O problema disso é que quando a gente começa a torcer, a gente abandona a razão e a gente pula para a emoção.
a gente abandona, isso aqui, ó, isso aqui é abandonado, né? Isso aqui é desprezado. Eu abandono a razão e eu vou me comportar não mais com razão, eu vou me comportar através da emoção. O exemplo do jogo, por isso que eu usei esse exemplo, é muito fácil perceber isso. A pessoa, foi falta pro tal time. Aí o cara, não foi falta não, que isso é absurdo. Todo mundo viu que foi falta, mas ele está torcendo tanto por aquele time, que de vez de ele narrar, ele passa a torcer. E quando ele passa a torcer, o que está dominando ele agora não é mais a razão. Ele não está mais racional, ele está emocional. Depois pode ser que daqui algum tempo, pode ser que daqui dentro do jogo, pode ser que em algum momento ele volta a ser racional, mas em algum momento, ou até no jogo inteiro, ele pode ser só torcedor. Ele pode abandonar a razão e virar só emoção. Né? O time perdeu lá de 5-0, aí vai botar a culpa no juiz, vai botar a culpa não sei no quem, vai botar a culpa que a torcida não sei o quê, vai botar a culpa que não era para ter jogado naquele estádio. Porque tudo é justificativa por causa do time ter perdido. Por quê? Porque ele não é racional mais. Ele está emocional. Só emocional. Então é o que está acontecendo aqui no exemplo que eu estou dando. Né? Então, a gente precisa começar a olhar para a ciência com uma ótica um pouquinho maior do que só o campo de jogo. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui, você vai entender. Estou dando um exemplo do observador. O evento que ele está observando, que ele teria que analisar é o jogo. Ah, pastor, mas isso não é científico, você que pensa. Ele está observando o jogo, ele teria que usar a razão para ser uma narração. Ele deveria estar narrando. É isso que ele deveria estar fazendo. Mas ele está observando o jogo e ele matou a razão. Né? É como se ele chegasse assim, ó. Ele apaga a razão não existe, fica sem, não é mais racional, né? E ele se torna um narrador que não narra. Ele se torna um narrador que simplesmente torce. Por quê? Porque ele está emocional. Ele está emocionado. Então, do mesmo jeito que na ciência tem um observador, tem um evento e tem um resultado. Aqui também está acontecendo. Tem um observador, tem um evento, que é o jogo, e tem um resultado, a emoção do narrador. Só que a emoção do narrador não é o jogo. É isso que eu estou tentando trazer para você. A emoção do narrador não tem mais a ver com o jogo. A emoção do narrador tem a ver com o quê? Com a própria pessoa que está transmitindo. Percebeu? Então significa o quê? Significa que tem gente que diz assim, não, eu estou narrando o jogo. Aí eu vou pegar essa frase e vou dizer para ela, você não está narrando o jogo, você está narrando os teus sentimentos. Você está narrando o quanto você gosta do teu time. Você está narrando a sua pessoa ao invés de narrar o evento que a sua pessoa deveria estar acompanhando. Ciência é muito parecido. Tem gente que está lá no experimento, vou trazer agora para a ciência. Tem gente que está lá no experimento, veja só, a pessoa está no experimento científico, né? Experimento. Então está aqui. Está aqui o experimento científico. Só escrever aqui. Pastor, por que o senhor escreve? Porque eu creio que a linguagem visual ela é didática. Ela nos ajuda a processar. Né? Tem coisa que eu só falo, mas tem coisa que eu escrevo. Então a pessoa está observando o experimento científico. Mas se ela se tornar emocional, ela vai deixar de considerar o experimento, ela vai botar um X, como o narrador fez com o jogo, e ela vai começar a dar resultados sobre o experimento que não tem nada a ver com o experimento. Ela vai começar a falar dela mesma.
o que ela gosta, o que ela sente, porque emoção é sentimento, né? O que ela sente, ela vai traduzir o sentimento dela como se o sentimento dela fosse ciência, e não é. Ela vai modelar cientificamente, não o experimento, ela vai modelar a sua pessoa. Ela vai modelar o que a pessoa gosta, o que a pessoa tem afinidades. Ah, pastor, por que você está falando isso? Porque quem faz a narração do jogo é um ser humano. Quem faz o experimento científico é um ser humano. Sendo ser humano, tem emoção e tem razão. A pergunta é, quem é que está em foco? É isso que você tem que considerar. É isso que você tem que considerar. Então, é uma análise genérica, né? Uma análise genérica do comportamento daquele que faz o processo que deveria, às vezes, ser um experimento científico, que deveria estar sendo racionalizado, mas a pessoa já está emotiva. E emoção não é choro, não é só algo que você vê exteriormente. Às vezes a pessoa dentro dela, antes dela começar o experimento, ou antes dela falar sobre um assunto, ela já tem uma conclusão. Ela não vai analisar para tirar um resultado. Ela já tem previamente, dentro dela, ela já tem uma tendência para ir para determinadas conclusões. Pastor, isso aí tem a ver o que com ciência? Além do que o senhor tem dito, tem a ver, inclusive, com a primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Lei da inércia. Você tem acompanhado aí. A lei da inércia diz o quê? Que nós temos uma tendência. Não quer dizer que a tendência vai ser atendida. Por exemplo, esse controle que eu estou usando aqui para apresentar, se eu soltar, a tendência, a tendência natural é ele cair. Por que ele não cai? Porque a tendência não está aqui? Não, a gravidade continua aqui. É porque eu estou pondo uma força que supera a tendência, supera a gravidade. Mas se eu não me der de conta e soltar, por algum momento escapar da minha mão, ele cai. A tendência é cair. Trazendo para o cientista, a tendência de certas pessoas aponta para determinados resultados que não são científicos. Agora, precisa ver se o raciocínio, precisa ver se a razão, vou escrever de novo aqui, precisa ver se a razão vai impedir a tendência emocional. Porque a emoção tende para algo que eu gosto, para algo que eu tenho afinidades. Percebe? Então, a razão, ela é a segunda lei de Newton. A razão é o movimento, é o caminho científico. Por quê? Porque é ela que vai sobrepujar a tendência. A primeira e segunda lei de Newton. Estou usando as leis de Newton para mostrar o comportamento humano. O comportamento humano tem uma tendência, tem uma inércia, tem uma tendência. Ele aponta para uma coisa. Por exemplo, vou mastigar mais para você. Você nunca analisou um texto em que não é que você quer que o resultado seja aquele, mas quando você começa a ler, começa a entender e começa a formatar na sua mente uma ideia, e aí você continua lendo, por exemplo, um artigo, e você já está procurando os argumentos para que a tua ideia seja validada. Aí você começa a encontrar coisas que começa a destruir aquilo que tu tinha imaginado. Aí chega uma hora que fala, eu pensei que era isso, mas não era. Quer dizer, você de antemão tem uma tendência de já apontar para um resultado. Acho que você já teve essa experiência. Você começa a ler, você já fala, então é isso aqui. Só que aí você vai continuar lendo para que aquilo que você imaginou, você espera encontrar ali. Você tem essa tendência. Você já imagina que seja daquele jeito. Só que aí você começa a ler, argumento surge, outro argumento surge, aí você descobre que não era o que você... Aí você tem que refutar o que você estava a princípio pensando sobre aquele assunto. Perceba que nós temos essa tendência até meio que sem a gente se dar conta. Primeira lei de Newton, inércia, tendência de ir para um lugar. Isso aqui tem a tendência de cair. Se não tiver uma força aqui segurando,
a tendência vai vencer, a tendência vai prevalecer. Mas como aqui tem uma força na minha mão, a segunda lei é que age. Aqui existe força, ó, FMA, segunda lei. E essa força segura essa massa, e essa massa vence a aceleração da gravidade. Então a segunda lei, ela não anula a primeira, ela se sobrepuja à tendência normal. Então você tem que usar essa força interior, que é a tua razão. A tua razão é a segunda lei. Vamos dizer assim, a segunda lei de Newton aplicada ao ser humano, né? E a tua emoção é a primeira lei de Newton aplicada ao teu sentimento. Qual deles vai ser mais forte? A tendência que você tem natural ou a razão? Porque a razão ela vai ver como é, ela não vai ver o que ela gosta. Percebeu a diferença? Se eu oferecer um bolo para você, dependendo do sabor, você tem um gosto particular. Isso aí é o quê? É uma tendência. Você tem uma afinidade com determinado tipo de sabor. Isso tem a ver com sentir. Sentimento, sentir, emoção. Isso é a tendência de cada um. Cada um tem uma tendência diferente, percebeu? A primeira lei está em todo mundo. Agora, o que vai fazer eu tomar um remédio que eu não gosto, que o sentir é ruim, mas eu preciso, é a razão. É a segunda lei. Eu vou ter que ter força de vontade para tomar aquele remédio que, apesar de eu não gostar, apesar do sentir não ser a minha vontade, eu vou ter que usar a razão, porque a razão diz assim, toma o remédio que eu vou ficar curado. Toma o remédio que você precisa dele, ele é bom para o teu organismo. Então eu tomo uma coisa que eu não gosto, que o sentir é ruim, mas eu venço o sentir, a tendência, com o meu intelecto. Então estou esclarecendo aqui. Estou aplicando, você vê, estou aplicando lei de Newton num outro aspecto. Ô pastor, você está aplicando lei de Newton num aspecto humano. É. A lei de Newton está sendo aplicada num aspecto humano. Você pensou que lei de Newton era só exatas? Estou aplicando ela nas humanas. O que é o RH das empresas? Estou sentindo de comentar isso aqui. O cara vai analisar se o fulano tem um perfil. Não está sendo analisado só o intelecto da pessoa. Às vezes o cara é um ótimo profissional. Na parte intelectual ele está pronto. Mas às vezes na parte emocional ele não sabe se relacionar. Aí a empresa vai analisar se vale a pena ou não contratar. Percebeu? Primeira lei de Newton, segunda lei. E onde está a terceira, pastor? A terceira está no resultado das duas, porque se ele for racional, a ação será de uma forma e a reação será parecida com a ação. Se ele for emocional, a ação será de uma outra forma e a reação dos outros também será de outra forma. Então você vê que a terceira lei se aplica a ambos os casos. Então, joguei Newton na perspectiva do comportamento humano. Antes de analisar a teoria, você tem que analisar quem analisa ela, quem está por trás dela, para você entender por que o fulano falou tal coisa. Porque às vezes o fulano está falando tal coisa porque isso aqui já está comprometido, ele já está aqui. Só que ele está disfarçando que ele é cientista, que ele usa isso aqui para fazer ciência, mas na verdade ele não usa mais isso. Ele está usando isso aqui. Ele devia estar na segunda lei, força de vontade para ver como é. Porque às vezes uma coisa que eu acho que é daquele jeito, mas quando eu vejo que não é, eu tenho que ter força para refutar a mim mesmo. Por isso que a segunda lei tem a ver com razão. Porque eu tenho que refutar a mim mesmo. Tem hora que eu estou acreditando, aí a evidência começa a aparecer, e a evidência começa a ter um sinal, um indício para mim de que eu estou errado. Aí eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu continuo dizendo para minha emoção, fica em primeiro lugar, ou eu refuto a mim mesmo, ou seja, eu digo, não, estou errado, e volto para a razão. Interessante, né, pessoal? Por isso tem RH nas empresas. Por que tem o departamento de RH? Recursos humanos.
Porque isso aqui, a inteligência emocional, cada vez ela tem sido considerada cada vez mais. Né? Então, estamos esclarecendo, estamos mastigando para você